Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem. Hoje vamos estudar sobre o sistema digestório. Nessa aula, a gente vai estudar primeiro sobre a anatomia do sistema digestório, então cada um dos órgãos que compõem. E após estudá-los separadamente, a gente vai ver num processo geral como que ocorre a digestão. Aí a gente vai dar um enfoque maior ao metabolismo das biomoléculas, que são as proteínas, carboidratos e lipídios. Então a gente vai ver que cada uma tem uma enzima, cada uma é catalisada em um local específico, então a gente vai dar uma olhada nisso também. E daí a gente finaliza com a resolução de duas questões e a proposta da atividade dessa aula. Bom, pessoal, em relação à anatomia, o nosso sistema digestório, ele é dividido em órgãos principais e em órgãos anexos. Os órgãos principais são os órgãos que formam o nosso tubo digestivo, porque ele é como se fosse um tubo. São vários órgãos, mas que fazem um caminho único. Então, ele inicia lá na boca, né, quando a gente ingere um alimento, e aí segue pela faringe, segue para o esôfago, vai para o estômago, intestino delgado, intestino grosso, e aí o que não é absorvido pelo nosso corpo, né, o que não é útil, segue pelo reto e é excretado pelo ânus. Bem, então, dos órgãos que formam o nosso tubo digestivo, né, são esses que fazem todo o caminho, e além deles a gente tem os órgãos anexos, que são órgãos que não atuam catalisando as biomoléculas, né, diretamente, o alimento não passa por esses órgãos, mas eles são órgãos importantíssimos porque eles vão liberar hormônios, enzimas e substâncias que vão atuar na digestão desse alimento. Então, falando especificamente sobre cada um, a boca, então, né, que é o primeiro órgão, né, que tem o contato com o alimento, a gente ingere, e na boca, esse alimento ele vai ter dois processos de digestão, a digestão mecânica e a digestão enzimática. A digestão mecânica, ela é feita pelos dentes, né, que trituram o alimento, e a língua também auxilia nessa digestão, porque ela vai movimentar o alimento na boca, e a língua também é responsável pelo nosso paladar. Aí eu destaquei aqui na imagem, né, os dentes, a língua, e percebam também que eu destaquei a glândula parótida. Na verdade, na nossa boca a gente tem três glândulas que produzem a saliva, né? A gente tem a glândula sublingual, glândula submaxilar e a glândula parótida. Dei um destaque especial à glândula parótida porque ela é responsável por produzir principalmente a pitialina, ou amilase salivar, que é uma enzima que atua sobre grandes cadeias de carboidrato. Tá? Então, o amido, né, que é carboidrato, quando a gente ingere algo com bastante amido, né, pão, por exemplo, a digestão do carboidrato, ela inicia já na boca através da pitialina, que vai quebrar essa molécula grande em moléculas menores. Essas glândulas salivares também produzem uma enzima chamada lipase lingual. A lipase lingual atua sobre os lipídios, porém, na boca, essa enzima é inativa. Por quê? Porque essa enzima ela só é ativada em pH ácido, e na boca o pH é 7, o pH é neutro. Então, essa enzima ela é produzida na boca, mas ela só vai ser ativada lá no estômago posteriormente, tá? E aí, então, após esse processo, dessa primeira digestão que ocorre na boca, a gente chama esse alimento, então, de bolo alimentar. E daí o bolo alimentar vai seguir o processo, né, pelo tubo digestivo. Aí o bolo alimentar segue para a faringe, né, da boca segue para a faringe, segue para o esôfago, e no esôfago não ocorre nenhum processo de digestão, tá? O esôfago é só um canal que vai conectar a boca ao estômago, tá? E daí ele conduz esse bolo alimentar através de movimentos peristálticos, tá? São movimentos involuntários. Ao chegar no estômago, aqui o pH é bastante ácido.
E no estômago, por ser um pH bastante ácido, ocorre boa parte da digestão das proteínas. Então, as proteínas elas precisam de um pH ácido para serem para acontecer a desnaturação das proteínas, tá? Como se desenrolasse as proteínas para que daí sim haja de fato a catalisação. Gente, sempre que eu falar em catalisação é quebra, tá? Então, a gente ingere o alimento, né? Tritura o alimento na boca, só que o nosso organismo não consegue absorver as moléculas de carboidrato, lipídio e proteínas, porque elas são moléculas muito grandes. Então, tem que haver esse processo de catalisação dessas biomoléculas para que, então, de fato, o nosso organismo consiga absorver esses nutrientes. Bem, então, chegando aqui no estômago, né, que é ácido, vai ocorrer a digestão das proteínas. E aí, qual que é o processo? Entre as células que existem no estômago, existem células chamadas células G. Essas células G são responsáveis por secretar um hormônio chamado gastrina. E a gastrina, por sua vez, vai estimular a secreção do suco gástrico. O suco gástrico é um conjunto de substâncias formado por muco, pepsinogênio e ácido clorídrico. Tá? Esse suco gástrico também é formado por outras. E aí, o que é o pepsinogênio e o que é o ácido clorídrico? O pepsinogênio ele é uma forma inicial, é uma enzima inativa. Tá? O pepsinogênio é a futura pepsina. Então, é estimulado, né, a produção de pepsinogênio e o ácido clorídrico ativa o pepsinogênio em pepsina. E aí sim que a pepsina vai atuar na catalisação das proteínas, tá? Além disso, lembra que eu falei que lá na boca tem a lipase lingual, que é inativa, porque lá o pH é neutro? Pois bem, quando chega aqui no estômago, essa lipase lingual é ativada, porque daí ali o pH é ácido, e aí ocorre uma digestão bem inicial dos lipídios. Por que eu falo bem inicial? Porque os lipídios são gorduras, e gorduras não são solúveis em água. Então, para que haja de fato uma boa catalisação dos lipídios, é preciso que haja todo o processo de emulsificação que a bile vai fazer, enfim, isso a gente vai ver posteriormente. E aí, aqui, só para finalizar, o bolo alimentar que desceu, né, da boca, faringe e esôfago, após essa digestão no estômago, vai passar a se chamar quimo. Do quimo, esse alimento vai seguir para o intestino delgado, mais especificamente o duodeno. Mas antes da gente dar continuidade, né, esse processo de digestão, vamos falar sobre os órgãos anexos, tá? O primeiro deles é o fígado. O fígado ele é importantíssimo nesse processo porque ele produz a bile. A bile não é uma enzima, não é um hormônio. A bile é uma substância emulsificante. É ela que vai emulsificar os lipídios. E o que é isso? Sabem quando vocês têm uma louça em casa que está muito gordurosa? Se vocês tentam lavar essa louça apenas com água, essa gordura não vai sair. Então, o que a gente faz? A gente joga detergente e aí esse detergente, né, faz as ligações ali com a gordura e daí essa gordura torna-se solúvel em água, basicamente. Então, o que a bile faz é semelhante a isso. Ela vai emulsificar os lipídios para torná-los solúveis em água e aí, de fato, ocorra a catalisação no duodeno. Porém, o fígado ele não armazena a bile, ele apenas a produz. O fígado ele produz a bile, essa bile sai dos ductos essa bile sai dos ductos e segue, fica ali armazenada na vesícula biliar, tá? Então, só para destacar, tá? Para deixar bem claro, a bile não é uma enzima, tá? A bile não é um hormônio. A bile é uma substância emulsificante, tá? Que vai emulsificar as gorduras para que haja de fato a catalisação no duodeno. Aí, o terceiro órgão anexo que temos é o pâncreas. O pâncreas também é muito importante porque ele produz uma substância chamada suco pancreático. Esse suco pancreático, além de várias enzimas que vão auxiliar na digestão das biomoléculas
quando chegarem lá no duodeno, que é a parte inicial do intestino delgado, o suco pancreático também possui uma substância chamada bicarbonato de sódio. E esse bicarbonato ele é muito importante, porque lembram que lá do estômago, o quimo, ele é muito ácido, porque o estômago é ácido. Então, após aquela substância, né, passar pela catalisação das enzimas no estômago, ao chegar aqui no duodeno, o quimo ele vai estar muito ácido. E o pH do intestino é básico. Então, essa substância não pode continuar ácida. E aí, quem vai neutralizar o pH do quimo é o bicarbonato de sódio, tá? Bem, chegando ali, né, no intestino delgado, mais especificamente no duodeno, que é a porção inicial, as porções finais é o jejuno e ilho. Mas ali no duodeno, então, vai dar sequência à catalisação dessas biomoléculas. E aí, então, o duodeno vai receber, além do quimo, vai receber substâncias de suco pancreático, que é o bicarbonato de sódio, e enzimas. E o intestino, ele também produz um suco chamado suco entérico, que também possui várias enzimas que vão catalisar ali aquelas biomoléculas. E aí, né, só destacando, o pH é básico, o pH do intestino, ele é básico. Após esse processo de digestão que ocorre no duodeno, o quimo passa a se passar quilo. E a essa altura, essa substância, né, ela já está bem líquida. E isso vai auxiliar no processo de absorção dos nutrientes, tá? O fato desse quilo ser bastante líquido. Porque daí esse quilo segue ali, né, nas porções finais do intestino delgado, chamado jejuno e ilho, e essas porções possuem microvilosidades. Então, ali na imagem, né, abaixo, é como se aqui fosse a parede, né, do intestino delgado. E aí, essa parede, ela tem microvilosidades, que são essas voltinhas que aumentam a área de superfície, tá? E daí facilita para a absorção dos nutrientes, agora que já estão em moléculas bem menores. E aí as células absorvem esses nutrientes. E, bom, após esse processo de absorção dos nutrientes, o que não for de interesse para o nosso organismo vai ser excretado. E aí, então, essa substância segue pelo intestino grosso, e no intestino grosso vai ocorrer a absorção da água, tá? Formando as fezes, né, para que essas fezes fiquem mais sólidas. E aí essas fezes seguem pelo reto e são excretadas pelo ânus. Bom, então a gente viu, né, todos os principais órgãos, né, do nosso sistema digestório, vimos eles separados. Então, vamos resumir, né, e ver esse processo de uma forma geral. Então, a gente ingere o alimento pela boca. Aqui na boca vai ocorrer a digestão mecânica e digestão enzimática. Aí, esse bolo alimentar segue pela faringe, segue pelo esôfago, através de movimentos peristálticos. E o bolo alimentar chega ao estômago, que é um ambiente ácido. Aqui vai ocorrer principalmente a digestão de proteínas. E após essa digestão, o bolo alimentar passa a se chamar quimo. Esse quimo segue para o intestino delgado, mais especificamente na porção inicial chamada duodeno. No duodeno, o duodeno também vai receber a bile, esta que é produzida no fígado e armazenado na vesícula biliar. A bile vai emulsificar os lipídios para que haja catalisação. E também o duodeno também vai receber o suco pancreático, que é formado no pâncreas e é constituído por enzimas e bicarbonato de sódio. Ok, daí ocorre as fases finais da digestão, da catalisação aqui no duodeno. Nas porções finais, jejuno e ilho, ocorre a absorção dos nutrientes pelo nosso organismo, e o que não for de interesse para o nosso organismo vai ser excretado. Então, ele vai seguir pelo intestino grosso, onde vai ocorrer a absorção da água e formação das fezes sólidas, e isso segue para o reto e é excretado pelo ânus.
Bom, pessoal, vamos dar agora um enfoque maior ao metabolismo das biomoléculas. Por quê? As biomoléculas, né, como eu disse, são os carboidratos, lipídios e proteínas. E é importante a gente ter claro que cada uma dessas biomoléculas vai ter enzimas que atuam em locais específicos, tá? Então, a gente ingere, né, quando a gente ingere esses alimentos, essas biomoléculas são cadeias grandes, tá? São moléculas grandes. Então, a gente precisa catalisá-las em moléculas menores. E aí, é o processo, na fase final, né, os carboidratos vão ser catalisados até chegar em monossacarídeos, lipídios vão ser catalisados até chegar em ácidos graxos e glicerol. Então, aqui está um exemplo, né, um lipídio inteiro, que após a catalisação vai ser um glicerol e 3 cadeias de ácido graxo. E as proteínas vão ser catalisadas até chegarem em aminoácidos. Então, aqui também tem um exemplo. Quando a gente tem 3 aminoácidos, a gente forma um peptídeo. E quando a gente junta vários peptídeos, a gente tem uma proteína, tá? Então, a ideia, para que haja absorção desses nutrientes, a gente precisa catalisá-los. Aqui, pessoal, tá um quadro resumo de tudo isso que eu falei. Tá? Então, aqui, a biomolécula tal qual a gente ingere, produto final, né, para que haja, de fato, a absorção pelo nosso organismo, e os atuantes. Então, a ptialina, ou amilase salivar, ela atua na boca, e a amilase pancreática vai atuar lá no duodeno. Os lipídios, eles têm como atuantes a lipase lingual, que é produzida na boca, mas que só é ativada, né? Só vai haver a catalisação no estômago. A bile, que não é uma enzima, é apenas uma substância emulsificante. E enzimas da lipase pancreática também no duodeno. E na catalisação das proteínas, temos a pepsina, que atua no estômago, onde ocorre a maior catalisação das proteínas, e o que resta, né, para ser catalisado, vai ser pelas proteases e aminases no duodeno. Aqui, então, pessoal, temos duas questões. Essa primeira aqui é do vestibular da PUC. E ela diz o seguinte: uma determinada enzima, retirada de um órgão do aparelho digestivo de um mamífero, foi distribuída igualmente em 8 tubos de ensaio. O tipo do alimento e o pH de cada tubo são informados na tabela a seguir. Então, aqui a gente tem os 8 tubos de ensaio, o alimento de cada um e o pH. Os tubos de ensaio foram mantidos a 37 graus. E aí a gente vê que é mais ou menos, né, a temperatura do nosso corpo. E após 10 horas, observou-se digestão do alimento apenas no tubo 3. Com base nesses dados, é possível concluir que a enzima utilizada e o órgão de onde foi retirada são respectivamente. Agora, pessoal, se vocês quiserem dar uma pausa no vídeo e tentarem resolver essa questão, eu até recomendo. Bem, aqui a questão diz, né, tubo 3. Só ocorreu digestão no tubo 3. Então, vamos ver qual que era o tubo 3. No tubo 3, tinha o alimento, que é a carne. E aí vocês já podem ver, deduzir, né, que a carne tem bastante proteína. E o pH do tubo 3 é 3. pH 3 é ácido, é básico, é neutro. pH 3 é ácido. Então, aí vocês podem pensar, pô, onde que tem pH ácido no nosso organismo? Vamos às alternativas. A amilase pancreática e intestino. A amilase pancreática, ela é uma enzima secretada, né, pelo pâncreas no suco pancreático, e ela atua sobre carboidratos. E o intestino é um ambiente com pH básico. Aqui eu tenho pH ácido, então não é. Maltase e estômago. A maltase, ela também é uma enzima que atua sobre carboidratos. E no estômago, tá? Carboidratos, mas aqui eu tenho carne. Carne é rica em proteína. Se fosse pão, até poderia ser, né? Tripsina e intestino. Intestino, novamente, ó. O intestino, ele tem o pH básico. E aqui eu tenho
o pH ácido. Ptialina e boca. A ptialina, ela atua também sobre carboidratos e atua na boca. Então, aqui a boca não é pH ácido. E a alternativa E, pepsina e estômago. Sim, pepsina atua sobre proteínas, que tem bastante na carne, e no estômago eu tenho pH ácido. Tá? Então, seria a alternativa E. Questão 2. O intestino grosso é um órgão de aproximadamente 50 centímetros de comprimento e 7 centímetros de diâmetro, podendo ser dividido em seco, colo e reto. Esse órgão está relacionado com... Aí, percebam que a gente está falando de intestino grosso. Alternativa A, a digestão mecânica do alimento? Não, isso ocorre na boca. A digestão de gorduras, a digestão de lipídios, a gente viu que só ocorre no duodeno, que é intestino delgado. A digestão de proteínas, a digestão das proteínas ocorre no estômago. A absorção de água no intestino grosso, sim, né? É no intestino grosso que ocorre a absorção da água para que formem-se fezes mais sólidas. E a quebra do amido? Não, a quebra do amido ocorre na boca pela amilase salivar. Então, a gente finaliza com uma atividade. Vocês vão acessar o link no SIGA de vocês. E aí vocês, é uma atividade no Google Forms, né? Vocês vão acessar, colocar o nome de vocês. E aí essa atividade consiste em vocês verem aqui, né, essa imagem do nosso sistema digestório, e cada órgão vai estar apontando ali para um número. E aí vocês vão ver, opa, flechinha número 1 está apontando para a boca. Então aqui vocês vão escrever o órgão e a principal função. Então, boca. Função: digestão mecânica, através dos dentes e língua, e digestão enzimática, através das enzimas, né, ptialina e lipase lingual, que é inativa, pois ela só vai ser ativada no estômago. Bom, vocês vão fazer isso para os 9 órgãos, né, que estão ali apontados. E por último, ó, selecione as enzimas. E aí, ó, eu estou pedindo enzimas, não quero hormônios, não quero substância emulsificante, eu quero só as enzimas, tá? Envolvidas na catalisação de proteínas, lipídios e carboidratos. E aí vocês selecionam as alternativas e clicam ali em enviar, ok? Caso vocês fiquem com alguma dúvida, vocês podem também consultar o livro didático, esse assunto está da página 55 até a 75, e vocês têm até o dia 19 de novembro para entregar essa atividade, né, para responder aquele questionário. Qualquer dúvida também vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo e-mail. E é isso aí, pessoal. Se cuidem e até a próxima aula.